E tu é o cara da Blockchain Rio, né? Que É o maior evento, um ecossistema, na verdade, né, mas que se traduz também no maior evento sobre um dos maiores eventos B2B do mundo sobre esse tema, né, que acontece no Rio, aconteceu 2 semanas atrás e está na sua 4ª edição, mas na verdade um ecossistema, né? A gente junta todas essas empresas, blockchains, DEPs, reguladores como CVM, Banco Central, bancos, né, certificadoras, então tokenizadoras, então é um ecossistema que fomenta a adoção dessa tecnologia. Entendi. Bom, aí, cara, a gente vai aqui para a primeira pergunta idiota. Vamos lá. O que é o Web3? Porque foi o que eu disse. A primeira coisa que eu penso é criptomoeda, né? Mas, bom, eu sei que eu já te perguntei isso hoje de tarde. Tu me contou uma puta história muito maneira que tu vai ter que repetir, cara. Não, pô, eu adoro essa história, cara. Esse conceito, né, assim, Web3, por que 3, né? O que é Web1? Se essa é Web3, o que é Web1? O que é Web2, né? Como surgiu. A história é muito bacana, né? Na verdade, assim, a gente fala, assim, na indústria que a Web3 é a internet do dinheiro, né? Então, mas por que isso, né? A Web 1, né, então foi uma fase muito inicial, né, lá nos primórdios da internet, né, quando você tinha, na verdade nem a internet existia, você tinha redes, né, em universidades, centros de pesquisa, etc., que eram totalmente desconectadas. E, assim, havia necessidade de você conectar essas entidades, né, essas redes, essas sub-redes e fazer uma rede global de computadores, que é o que veio a ser a internet. Mas como você faz isso? Cada uma tem um padrão, cada uma tem uma tecnologia. Imagina assim, uma roda no Windows, outra roda no Linux, né? Como é que você interopera isso, né? Daí a necessidade de protocolos, como qualquer coisa no mundo, né? Em qualquer organização social, você precisa criar protocolos de comunicação. E essa foi a Web 1, né? Então, na fase da Web 1, a gente teve o protocolo HTTP. Hoje em dia, todo mundo bota lá um site, né? Entra lá no Google. Ninguém bota mais HTTP. Ninguém bota isso mas daí, aí já denuncia minha idade, né? Mas na minha época, a gente botava HTTP //, né? Internet Explorer 4.0, sei lá. Tu usou essa porra também? Netscape. Usei na rabeira, mas usei. Na rabeira? Netscape e tal. Novinho. Esse aqui viu nascer, né? Porra, viu nascer. Eu vi evento. O protocolo TCP era evento. TCP/IP era um evento em 1999. Isso daí era o que deixava os caras jogar Diablo junto, né? Não, e ninguém nem sabe mais o que é, né? O protocolo da internet, TCP/IP. Assim, eu acredito que a gente vai acontecer a mesma coisa com blockchain, como infraestrutura. Ninguém mais vai falar em blockchain, Web3, enfim. A gente vai usar sem saber que está usando. Isso já acontece hoje. A gente vai falar sobre isso ao longo do... Acho que esse é o santo grau, né? Mas assim, a Web 1 foi esse momento em que... O nascimento dos Exato. protocolos. E aí era um momento em que a internet não era interativa, né? Você acessava um endereço e você lia um conteúdo e tal, legal, né? Para fins científicos, interessante e tal. E aí, na Web 2, é quando surgiram os grandes vencedores, né, desse mundo, né? Que são hoje as maiores empresas do mundo, né? Pega as 5 maiores empresas do mundo, quase todas são, tirando a petroleira lá da Arábia Saudita, todas são empresas de tecnologia. Então, esses são os vencedores da Web 2. O que esses caras fizeram? Eles pegaram protocolos, combinaram essas coisas, né? Hoje em dia ninguém conhece o protocolo SMTP, mas o Gmail, ele usa o protocolo SMTP para a gente mandar e-mail um para o outro. Mas ninguém precisa saber disso, né? Não precisa saber, mas na minha época lá, quando eu era criança, a gente chamava um técnico de computador, o cara instalava um servidor e-mail no meu computador, ficava 5 horas lá em casa e pagava uma fortuna. Hoje em dia, você dá 3 cliques, você tem lá o teu Gmail setado, né? Eu lembro quando começou a chegar, quando chegou o Gmail, vocês vão lembrar aí, lá para 2004, que primeiro eu recebia uns convites. Né? Tu lembra dos convites? Lembra? Então Clubinho. aí, esse convite meio que tu conseguia entrar no Orkut também. Tá ligado? Eu lembro que eu tava no quartel e assim, era uma pira, porque era, caralho, esse e-mail tem, nossa, tem mó espação, mano. Dá pra gente mandar altos cartão animado pros outros. Né? Cartão de aniversário. Cartão de aniversário. Que é essa? Pegando a idade. Porra, moleque. Então, em 2004 eu tinha 19 anos, eu tava no quartel. Então, isso foi o advento da Web 2, né? Ou seja, como a gente pegou protocolos e criou produtos, criou empresas, né? Assim, criou coisas que as pessoas precisavam e que facilitava, né? Aquela dor de cabeça toda que era configuração de ambiente e tal. Isso foi a Web 2.
Enfim, muitas das empresas surgiram ali na época da bolha do .com, isso é verdade, né? Foi aquela corrida, né? Tudo era internet. Nessa época aí todo mundo tava apostando alto na internet, Muito, lá fora. gastando muita grana com site. Não foi, né, mais ou menos nessa época aí? Assim, né? A gente No começo, pelo menos. Isso, né, isso. Assim, fazer um site ainda era uma coisa, né? Ainda era um ativo, né? Uma coisa super difícil, né? Muito antes do advento do WordPress, do Wix, né? Rapidinho, né? Qualquer pessoa faz, né? Até eu. E, cara, e aí, assim, beleza. Então, essa Web 2 foi quando a gente pegou esses protocolos, empacotou em produtos que as pessoas precisavam usar, abstraiu a gestão de infraestrutura, isso é um fator-chave, e isso aí, cara, atingiu uma cauda longa, né? Isso penetrou as sociedades, né? As pessoas hoje em dia... porque esse fator-chave que você está falando é o que facilitou a vida de todo mundo, né? Facilita a entrada das pessoas nesses serviços, né? Assim, e, cara, a gente está aqui falando com a galera hoje, por quê? Porque tem o YouTube, né? Que usa um monte desses protocolos, né? E aí, beleza, legal, mas o que é Web3 então, né? Cara, a Web3, a gente está vivendo esse movimento já há alguns anos, né? É quando a gente está criando os novos protocolos, ou seja, formas de serviços, produtos interoperarem, formas de pensar em negócios, né? São protocolos, são coisas que hoje ainda são muito infraestruturais, né? A gente ainda não chegou na fase em que a gente vai ter, né, os grandes killer apps, como a gente chama, né, os grandes vencedores desse mercado, tá nem de perto, tá? Hoje a gente ainda fala muito... Tem alguma... se usar uma bolinha de cristal aqui rapidamente, dá para imaginar que tipo de app que vai furar essa bolha aí e conseguir alcançar todo mundo? Vocês conseguem dar um chutinho aí? Acho que cada um vai ter uma resposta diferente, né? O que você acha? Eu acho que SocialFi, né? Eu acho que a forma não é diferente como não a resposta. os novos... como o entretenimento e a mídia vão interagir. Vocês, como podcast, são fruto dessa descentralização da internet, da evolução, né? Antes a informação não estava concentrada nos telejornais, nas revistas, nos jornais, né? E a internet, o advento da internet descentralizou a informação. Né? E qual é o próximo passo? Né? Quando de fato você for proprietário dos teus dados, né? de todo o conteúdo que você produz. Então, assim, a gente já está caminhando para isso, já existem vários projetos, iniciativas nesse sentido, e de fato você vai se tornar proprietário do seu conteúdo, por exemplo. Então, isso é uma tendência inexorável. A gente está falando de uma evolução natural, tecnológica, não é nada novo que foi inventado agora. Se a gente for retroceder, eu adoro história, né? Se a gente for retroceder, isso tudo vem desde toda a infraestrutura tecnológica, né? Quando a gente for falar de blockchain, a gente fala disso, mas começou lá atrás, com a máquina Enigma, quando descobriu lá os códigos alemães, né? E começou esse estímulo à criptografia, ao estudo da criptografia, e foi evoluindo naturalmente, né? Até chegar no Bitcoin, que uma palavra que veio antes de blockchain e depois em blockchain, e agora em contratos inteligentes e todos esses desdobramentos que são a Web3. Mas basicamente a Web3 é uma infraestrutura que está permeando tudo que é digital, porque ela traz essa rastreabilidade, auditabilidade, o fato de você se tornar dono dos seus dados, dos seus ativos. Então ela, por ter essas qualidades, ela vai permear tudo que é digital, inclusive a internet. Então é uma evolução natural da própria internet, que é a Web3. Esse conceito de ownership é muito legal, né? Assim, eu até usei o exemplo aqui, né? Acho que a blockchain, né, uma das grandes valores que ela carrega, né, é que foi a primeira vez que você conseguiu criar escassez digital, né? O exemplo que eu te dei, né? Eu tiro uma foto aqui pego a minha carteira, uma nota de R$100, tiro uma foto e te mando por e-mail. Eu te mandei R$100? Não mandou, né? Não, né? Então, assim... Esse tipo de transação é possível hoje, né? Você tira um ativo de uma carteira digital, esse ativo está registrado numa blockchain, você envia para uma outra pessoa que tem também uma carteira digital, blockchain, etc. E aí você faz essa transação. Por isso que muita gente fala que é a internet do dinheiro, né? Então, assim, e outra coisa também que se fala muito nessa linha é que a revolução que as blockchains e todos esses modelos... A gente usa muito a palavra modelos de negócio, modelos mentais, né? Porque é mais do que modelos de negócio. São formas de pensar totalmente diferentes, né? O tamanho dessa revolução, assim,
proporcional à revolução que a internet causou assim, nas nossas vidas, né? Então, Então, a Web3 carrega esses valores, né? Então, assim, uma revolução do tamanho da internet. É ainda uma fase de protocolos. A gente não tem esses big winners, assim, killer apps. Eu concordo muito com o Francisco. Eu até achei que a resposta dele fosse diferente. Mas, cara, eu acho também que essa parte de SocialFi é muito promissora. Já tem muita coisa legal rodando. No nosso ecossistema da Tencent tem vários projetos legais. Enfim, mas é um mundo isso, né, cara? Assim, é um mundo abrindo totalmente novo ali. Assim. Entendi. E tu, Filipão, o que te fascina nessa história inteira? Vou tentar dar um passo atrás e sintetizar essa jornada evolutiva que o Thiago trouxe aqui. Vai. Eu acho que se a Web 1 foi quando os jornais passaram a ser publicados na internet, a Web 2 foi quando os jornais passaram a ser os feeds escritos pelas atividades dos nossos amigos, o conteúdo passou a ser mais criado pelo usuário. E a Web 3 é essa fase nova, esse paradigma novo da internet, em que os jornais são não só produzidos pelas pessoas ao nosso redor, mas também o dinheiro que eles geram, que os negócios geram, vão para essas pessoas. Então, se a Web 2 teve a ver com qualquer pessoa poder abrir um canal, a Web 3 tem a ver com qualquer pessoa poder criar dinheiro ou designar incentivos financeiros. Então, as pessoas às vezes reclamam de que boa parte dos casos de uso de cripto são financiarizados demais. As pessoas estão apostando, é tudo um grande cassino. Mas é claro, a gente teve séculos e séculos de história onde qualquer pessoa que quisesse experimentar uma política monetária ou fazer um experimento envolvendo dinheiro, isso não é possível em quase nenhum país do mundo. E agora em cripto, com meia dúzia de botões, se cria uma moeda, lança um sistema de incentivos. Enfim, faz brotar uma economia desenhada a partir daquilo que tu imagina, mas que vai prosperar ou padecer organicamente. Então, tem zilhões de moedas sendo criadas, tem zilhões de produtos que no paradigma anterior da internet eram geridos por uma grande companhia. Isso tem todo tipo de externalidade. Por exemplo, as grandes redes sociais vigilam nossa vida e influenciam eleições. Isso é sabido há mais de década. Total. E agora a gente tem a chance de fazer produtos e aplicações em empresas que nem o Thiago falou, que partem de um paradigma diferente, de uma visão mais... Eu não gosto muito da palavra distributiva, mas de uma visão que está dentro de um novo paradigma, diferente, onde o equilíbrio de poder entre a grande corporação e o usuário, entre os políticos e os eleitores, está um pouco mais equilibrado do que antes.